Muito boa tarde. Para mim é um privilégio estar com vocês novamente para continuar falando sobre o programa divino correspondente a este tempo final. Sabemos que para este tempo final há promessas do ministério de Moisés pela segunda vez e do ministério de Elias pela quinta ocasião. Dizemos o ministério de Moisés pela segunda vez, mas se contarmos o ministério de Moisés operado em Jesus, então seria pela terceira vez. Mas isso deixamos quietinho e agora sabemos que o ministério de Jesus Cristo também vai estar manifestado na terra. O vimos em Jesus, o vimos também nos diferentes mensageiros, nos apóstolos, no reverendo William Branham, e para este tempo final vai estar operando novamente o ministério de Jesus, do Messias. Porque quem opera os ministérios é o anjo do pacto, o Espírito Santo, e pode operar o ministério que for. E quando se diz operar o ministério que for, está se dizendo pode operar, atuar como atuou através de algum profeta do passado. E isso seria se repetindo aquele ministério, repetindo as mesmas coisas, sendo manifestado o mesmo poder pelo mesmo anjo do pacto que esteve naqueles profetas. Por isso, quando viram Jesus, as pessoas, e viram que ressuscitava os mortos, disseram, este tem que ser Elias, porque Elias ressuscitou os mortos, também Eliseu. Outros pensavam que era João Batista, pois estava batizando. Pois disseram a João numa ocasião, olha, aquele do qual tu deste testemunho, a ele seguem mais pessoas que a ti, e batiza também. João disse, a ele convém crescer, e a mim minguar. Não pode o homem, ou seja, Jesus, não pode o homem fazer nada de si mesmo. E agora, quando João morreu, depois as pessoas pensavam que João tinha ressuscitado e era Jesus. Seguramente, os que não conheciam bem Jesus e João, porque qualquer um que tivesse conhecido João e Jesus e os tivesse visto, e tivesse visto os dois ao mesmo tempo, não podia estar pensando que era João Batista, a menos que pensasse que o espírito de João Batista agora estivesse em Jesus. Mas em Jesus estavam todos os profetas, todos os ministérios de todos os profetas estavam em Jesus, porque ali estava o anjo do pacto, o Espírito Santo, nesse véu de carne chamado Jesus. E estando ele, pois estavam todos os ministérios, porque quem tem e opera ministérios é o Espírito Santo. E agora, Cristo perguntou aos seus discípulos, isso está em São Mateus, capítulo 16, e vocês, quem dizem que é o Filho do Homem? Era importante saber quem era esse profeta que estava entre eles, do qual alguns diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista e outros diziam que era algum dos profetas que tinha ressuscitado. Todos concordavam que era um profeta. Mas agora, que profeta? Perguntei vocês, quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Isso era o importante, saber quem era aquele homem, aquele profeta.
era nada menos que o Messias príncipe, o anjo do pacto, em seu corpo de carne, que tinha criado no ventre de Maria e tinha nascido em Belém da Judeia. E, consequentemente, era o descendente de Davi, que se sentaria no trono de Davi, como disse o anjo Gabriel à Virgem Maria, em São Lucas, capítulo 1, versículos 30 ao 36. É importante conhecer as Escrituras. O próprio Cristo disse: esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece terdes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. Temos que esquadrinhar as Escrituras e ver o testemunho que Deus dá sobre do que Ele vai fazer no tempo em que a pessoa está vivendo. Porque, de outra forma, a pessoa não sabe nem o que é que Deus vai fazer em seu tempo. É importante saber que Deus prometeu para o tempo em que a pessoa está vivendo e saber em que era está vivendo e em que dispensação está vivendo. Porque Deus sempre opera dentro de uma dispensação e dentro de uma era, de uma etapa do seu programa. Por exemplo, não pode mandar construir uma arca em nosso tempo, porque isso era o programa de Deus para o tempo de Noé. E temos que ver o que está prometido para Deus fazer neste tempo final. Também temos que conhecer o território onde se realiza o programa de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Por exemplo, a primeira vinda de Cristo estava prometida para ser cumprida no território de Israel. Não podia estar buscando a primeira vinda de Cristo em outra nação. E tinha que nascer em Belém da Judeia. E tinha que ser um descendente do rei Davi, vem? Tudo isso estava na Escritura e, de acordo a essas promessas, tinha que se cumprir a vinda do Senhor. E tinha que aparecer um homem preparando o caminho, dizendo que já estava na terra. Entre vós está um, ao qual vós não conheceis. E dizendo que esse seria quem viria depois dele, ao qual ele estava preparando o caminho. Vem, João? Despertou a realidade do que Deus tinha prometido para esse tempo. Despertou as pessoas, os estremeceu, mostrando que esse era o tempo, para que estivessem atentos, conhecendo as Escrituras que falavam do que Deus ia fazer nesse tempo. E agora, a promessa era que ia aparecer um homem, o qual ia nascer em Belém da Judeia, e esse seria o Messias. Os demais detalhes, as pessoas também, depois tinham que conhecê-los, conhecer esses detalhes, para que assim estivessem atentos, vendo as Escrituras, a profecia bíblica sendo cumprida. Quem não esquadrinhou as Escrituras e não esteve ciente do que Deus faria para esse tempo, se levantou contra Jesus. Mas Deus tinha dito
que depois das 62 semanas e antes transcorriam 7, que são 69 semanas, seria tirada a vida do Messias. E, portanto, isso ocorreria na semana número 70 da profecia de Daniel. Semana de anos, e foi para começar essa semana de anos que Jesus Cristo foi batizado e depois começou seu ministério 40 dias depois de ser batizado, porque esses 40 dias foram para estar no deserto, sendo tentado, jejuando, orando, foi tentado também pelo diabo, e também ali as feras estavam presentes, e quando aparecem as feras, não é para buscar amizade, mas os anjos também estavam presentes, e os anjos serviam a Jesus. Portanto, o protegeram. Como protegeram a Daniel no fosso dos leões. E agora podemos ver que para aquele tempo a Escritura profética dava testemunho até do tempo conforme a anos, ou seja, que o Messias Príncipe tinha que morrer depois de 483 anos. Aos 483 anos, começou seu ministério. Aos 483 anos da semana das 70 semanas do livro do profeta Daniel. E agora podemos ver como se cumpriu tudo ao pé da letra. E ainda restam 3 anos e meio dessa semana número 70, onde Deus vai tratar com o povo hebreu como nação, e durante esse tempo é que virão juízos divinos, as pragas sobre os gentios. E os gentios já tiveram bastante pragas através da história do reino dos gentios, mas ainda vem mais. Em cada ocasião em que Deus enviava um mensageiro, ao qual revelava a sua palavra, ele pregava essa mensagem, e com essa mensagem vinha o chamado para os escolhidos da sua era, do seu tempo, e depois levava o mensageiro, e os que tinham rejeitado a mensagem, porquanto não receberam o mensageiro, então receberiam as pragas que viriam sobre a terra ao final desse ciclo. E depois, mais adiante, Deus enviaria outro mensageiro. Assim vieram pragas de enfermidades, como também guerra. A guerra é uma praga. E das más, porque morrem muitas pessoas. E agora, para este tempo final, virão em forma consecutiva essas pragas durante a grande tribulação, como vieram sobre o Egito no tempo de Moisés. Por isso, o ministério de Moisés, que está ligado às pragas, vai se repetir. E o Elias também está ligado ao juízo divino, porque os profetas são o juízo divino. Moisés
dava a conhecer o que Deus dizia. Em cada ocasião em que Deus ia enviar uma praga, ele falava e depois vinha. Também Elias mandou descer fogo do céu. Vem, por isso em Apocalipse nos diz que as duas oliveiras têm poder sobre a terra e podem mandar que venham pragas, juízos, quantas vezes eles quiserem. Apocalipse capítulo 11 nos mostra as duas oliveiras, como também Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. E porquanto Deus estará tratando durante a dispensação da graça com a igreja do novo pacto, do Novo Testamento, tem que surgir do meio do cristianismo para depois poder trazer a sua mensagem no tempo final, e os judeus vão ver isso que estará acontecendo. E o ministério de Cristo pôs no meio do cristianismo, no meio da igreja, onde ele, em Espírito Santo, esteve todo o tempo. E agora, em que parte da igreja aparecerá o ministério das duas oliveiras? As duas oliveiras não aparecerão nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, ou seja, o ministério de Elias pela quinta ocasião não aparecerá em eras passadas, apareceu em sua quarta manifestação, a sétima era, mas em sua quinta manifestação aparecerá na era da pedra angular. E o de Moisés também, e o de Jesus também. Por isso, a etapa ou era da pedra angular, que é eterna, terá grandes bênçãos, Deus, para manifestar nessa etapa a sua igreja, que estará vivendo neste tempo final. Aí é onde recebemos a fé, a revelação, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aí é onde recebemos a revelação do sétimo selo, que nos dá fé para ser transformados e raptados. E agora, o ministério de Elias, operado pelo Deus de Elias, já vimos o que será. O reverendo William Branham, no livro dos selos, lá em Perguntas e Respostas, a pergunta número 11, da página 399 do livro dos selos, na versão ou tradução que eu tenho e que eu uso normalmente, diz: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, ou seja, com o espírito de Elias. E na página 449 do livro dos selos também diz: o espírito de Elias, ou Elias que eu conheço. Vamos, quem tiver o livro dos selos, que termina na página 484, paralelo. Muito obrigado. 449 do livro dos selos diz: há uma só pessoa que poderia cumprir essa promessa.
O único espírito que esteve sobre a terra, que eu saiba, teria que ser o espírito de Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos do que o espírito de Cristo. Tão simples assim. E agora podemos ver que o ministério de Elias será operado pelo Deus de Elias através do seu Espírito Santo em um homem, diz o reverendo William Branham, ungido com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo, operando esse ministério que vimos em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham. Para este tempo final, assim como foi lá, o Espírito de Deus em um homem operando esse ministério será, neste tempo final, em um homem que virá com o Espírito Santo, virá com o selo do Deus vivo, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante, e que virá para chamar, juntar e selar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. De onde vai surgir? Do monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Daí surgirá o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés pela segunda ocasião. E o ministério de Jesus também. Portanto, será o anjo forte que desce do céu em Apocalipse, capítulo 10. Esse anjo forte é o mensageiro a Israel, é o anjo do pacto. É o Espírito Santo. É Cristo em seu corpo angelical. Recordem que um espírito é um corpo de outra dimensão. E o anjo do pacto, esse corpo angelical, é nada menos que o Espírito Santo, o qual também aparece em Ezequiel capítulo 9, versículo 1 em diante, com o tinteiro de escrivão em sua cintura, para selar em suas testas os que clamam a Deus. E no dia de Pentecostes começou a selar nas suas testas os que clamavam a Deus. E vejam vocês, tinha dito Cristo que quando vissem Jerusalém cercada de exércitos, tinha chegado o tempo para sua destruição. E quem estivesse em Jerusalém, se fosse de Jerusalém, quem estivesse fora de Jerusalém, não entrasse em Jerusalém, porque tinha chegado o tempo para sua destruição, o qual ocorreu. Eles viram, desde o ano 68, digamos, da era cristã, até o ano 70. O general romano Tito cercou Jerusalém por 2 anos e já no ano 70 entrou à cidade, destruiu o templo, destruiu a cidade e crucificou a milhares de judeus, colocando-os sobre as muralhas. O mesmo que tinha acontecido com Jesus Cristo, o qual foi crucificado, agora Roma, a mesma Roma que crucificou Cristo, agora estava crucificando milhares de judeus no ano 70 da era cristã. Mas os cristãos
Os seguidores de Cristo não foram crucificados porque já tinham ido de Jerusalém quando viram o sinal do exército do general romano Tito, Vespasiano, que tinha cercado Jerusalém. Estavam selados pelo varão com o tinteiro de escrivão em sua cintura, ou seja, tinham sido selados com o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, que é o varão vestido de branco com o tinteiro de escrivão em sua cintura. E agora, podemos ver que ali também houve outros varões que vinham para destruir. Mas vamos ver o que diz aqui. Ezequiel capítulo 9. Clamó a mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, e cada uno trae em sua mão. Então ouvi que gritava com grande voz: trazei os intentos da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham na direção da porta alta, que olha para o norte. Cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. E foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele. Ou seja, que o varão com o tinteiro de escrivão em sua cintura ia primeiro. E depois, atrás dele, iam os soldados, os que traziam juízo. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade em pós dele e matai. Não perdoe vosso olho, nem tenhais misericórdia. Matai velhos, jovens e virgens, crianças e mulheres, até que não reste nenhum. Mas todo aquele sobre o qual houver sinal, não vos acerqueis, não vos aproximeis, e começareis pelo meu santuário. Porque o juízo começa por onde diz a Escritura? Pela casa de Deus. Os que se refugiaram no templo pensavam que ali estavam seguros, porque era o templo de Deus. Mas da parte de Deus estava já assinalado o juízo que viria sobre Jerusalém, começando desde o templo de Deus.
Começaram, pois, desde os varões anciãos que estavam diante da casa, diante do templo. Então ele lhes disse: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Ide, e foram, e puseram-se a ferir a cidade. Havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei, e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a maldade da casa de Israel e de Judá, ou seja, dos dois reinos, é... E ele me respondeu: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Ele cumpriu o mandado que recebeu. E agora, em Apocalipse capítulo 7, aparece um varão, um anjo que sobe de onde nasce o sol, com o selo do Deus vivo, e ordena aos outros anjos aos quais tinha sido dado o poder de causar dano, de fazer dano sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores, que não fizessem dano, que não causassem dano sobre a terra, o mar e as árvores, até que tenham sido selados em suas testas 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Aí vemos uma repetição do que aconteceu lá. Será um tempo paralelo. E agora, podemos ver que o anjo que vinha com o tinteiro de escrivão em sua cintura era nada menos que Cristo, anjo do pacto. E em Apocalipse capítulo 7, podemos ver que o anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, vem com o Espírito Santo, vem com o anjo do pacto nele. É o mensageiro a Israel e também a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é Cristo em seu mensageiro do último dia, onde estará operando os ministérios correspondentes das duas oliveiras, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, e assim completar o programa que Deus tem com o povo hebreu. E para a igreja, porquanto aparecerá o Espírito Santo na igreja manifestado, porque esteve todo o tempo em sua igreja, na era da pedra angular terá a manifestação plena. E nos dará fé, a revelação, para ser transformados e levados com Cristo à ceia,
das bodas del Cordero. do Cordeiro. Este es el tiempo Este é o tempo para el cumplimiento para o de cumprimento de todas estas promesas. todas essas promessas. E todo vai E llegar a tudo su vai parte chegar à sua parte culminante, como ya hemos visto, como já vimos, na carpa em uma carpa catedral. dice reverendo, Diz o reverendo William Branham, na página 400, na página 408, vamos a ver aqui, vamos ver aqui, do livro dos selos, vamos a ver, vamos ver o que nos diz. le preguntan, hermano Branham, Lhe pergunta o irmão Branham, o sétimo anjo com o espírito de Elias, el mismo Elías, o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto, algunos alguns estamos confusos com esse ensinamento. le preguntan Perguntam si es el mismo. se é o mesmo. Dice no, Diz, não, no es el não é o mesmo. son dos hombres São dois homens diferentes. Eliseu, que veio na forma ou lugar de Elias, não foi Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, também não foi Elias. y el hombre, el séptimo ángel, E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal, será o melhor, um gentil ao seu povo. entonces el espíritu de Elías Então, viniendo en o esta espírito de Elias vindo nesta ocasião a essa gente, esse povo, será um judeu. ocasión, Porque uno sempre es enviado a su propio a pueblo. pessoa enviada ao seu próprio povo. Mi revelación. Essa é minha revelação. Y ahora, E agora, si tienen, se tem, aquí lo tengo, aqui eu tenho, temos a promessa de que no cumprimento da visão da carpa va a haber predicación vai haver pregação y también va e também a llevarse a cabo vão se realizar chamamentos ao altar e também a llevarse a cabo. vão se realizar milagres. Vamos a ver la página Vamos ver 136 a página 136 de este libro, deste livro de citações, lo que nos dice, o que nos diz. dice Diz la novia, a noiva, antes que venha Jesus, ella tendrá ela terá todo o poder del todo o Espíritu poder do Santo Espírito para Santo hacer para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia. Y es la lluvia tarde. E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Tendrán todos los ministros. Terão todos os ministros isto? Estamos E esperando, estamos só esperando a vinda? y estamos solo esperando la E estamos só esperando a vinda? ahora Agora, lluvia tardía. chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres. Mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. E agora, porquanto na carpa catedral gigante que o reverendo William Branham viu, estará se pregando, estará sendo feito chamamento ao altar e estará também orando pelos doentes e milagres ocorrendo. Tudo isso será para os ministérios de Moisés e Elias. Tão simples assim.
Por isso, vamos estar esperando que o Espírito Santo opere esses ministérios no cumprimento da visão da carpa. Portanto, o Espírito Santo, com esses ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, é o convidado principal para e no cumprimento da grande carpa catedral. Sem ele, não teria nenhum significado uma carpa catedral gigante. E agora, sabemos que tem que ser no território onde estiver se cumprindo a etapa vigente do tempo final. Portanto, não pode ser nos territórios onde já se cumpriram as eras. Tem que ser em outro território, onde estiver se cumprindo a era da pedra angular. Portanto, os desse território poderão dizer: essa bênção é nossa. Vamos trabalhar para que se torne realidade a visão da carpa, porque isso corresponde a nós, para que a glória de Deus seja manifestada, para que Cristo, o ministério de Cristo, seja manifestado, e o de Elias e o de Moisés, e possamos ver a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude. Até os judeus verão essa manifestação gloriosa de Deus em sua igreja, no cumprimento da visão da carpa. E o que eles vão dizer? Este é quem nós estamos esperando. Verão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se manifestando no cumprimento da visão da carpa. Portanto, eles vão dizer que isso é o que eles estão esperando. Consequentemente, vão crer. Tão simples assim. Mas, diz o reverendo William Branham, mas ele não vem por eles, ele vem por sua igreja. Porque sua igreja está a ponto de ser raptada. Ou seja, que isso é para o tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo já estiver para ser raptada. O tempo chegou e então necessita a fé para ser transformada. E isso vai ser dado pela voz de Cristo, anjo forte, o Espírito Santo, que desce do céu em Apocalipse 10, e estará nos falando e nos revelando, nos abrindo o sétimo selo, nos abrindo o mistério da sua vinda, pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, o qual será revelado à igreja do Senhor na era vigente, no corpo místico de Cristo, que é a era da pedra angular. Portanto, essa será a maior revelação que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá no último dia na etapa da era da pedra angular. Não há outra etapa onde possa ser aberto esse mistério. Não há outra etapa da igreja que esteja existindo atualmente. Já essas outras etapas terminaram o seu tempo e agora somente resta a etapa da era da pedra angular. E, consequentemente, é aí onde será entendível todo esse mistério do sétimo selo, todo esse mistério da vinda do Senhor à sua igreja, o qual nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, como a revelação da vinda do Senhor 2000 anos atrás, no meio da sua igreja, do antigo pacto, do Antigo Testamento, nos deu a fé, a revelação, a fé para receber uma transformação interior e obter, consequentemente, assim, o novo nascimento, a vida eterna, o corpo angelical, e assim por diante. E
ser confirmados na vida eterna, no reino eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com a revelação da primeira vinda de Cristo, nos dá a fé para uma obra espiritual que seria realizada. Com a revelação da vinda do Senhor para o último dia em sua igreja, nos dá fé para uma obra física que vai fazer em nossos corpos uma transformação física que Ele prometeu, o qual será também um êxodo, porque vamos sair dessa dimensão. Isso será quando tivermos o corpo novo, já estaremos fora dessa dimensão terrena. E estaremos já como cidadãos de outra dimensão fisicamente. E estaremos, vamos dizer, dando um passeio, onde estaremos vendo a glória de Deus manifestada plenamente em sua igreja. Alguns se perguntam, e todos terão o mesmo poder? Claro que sim. Cada um poderá fazer maravilhas? Claro que sim. Quando tivermos o corpo novo, todos vamos ser iguais. E, porquanto vamos ser iguais a Cristo, teremos o mesmo poder. Mesmo que estaremos sob a liderança do Espírito Santo através do mensageiro do último dia. E os que regressarem também vão estar sob a liderança do mensageiro do último dia, no qual estará o Espírito Santo operando, se manifestando no último dia. E se o apreciamos antes de chegar e seguimos a direção do Espírito através dele, quanto mais quando estivermos transformados. Assim que vai ser um tempo muito importante, um tempo maravilhoso para todos os crentes em Cristo. Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, têm a promessa de um corpo eterno e glorificado. Podemos ver o motivo, ou parte do motivo, da visão da carpa. Também para esses dias estarão começando as dores de parto do planeta Terra e dos seres humanos. Ou seja, vamos dizer, quando vem uma tempestade antes, a pessoa sente uns ventos fortes, mas ainda não chegou a tempestade. São princípios, um aviso. E assim também, quando uma mulher vai dar à luz e está no tempo para dar à luz, começam dores, mas vai se contando a cada quantos minutos e o médico mesmo sabe quanto mais ou menos lhe falta. Mas quando chega o momento exato para dar à luz, aí vem as dores contínuas. Assim será para a grande tribulação. Os princípios de dores as veremos, mas as dores fortes, isso corresponde à grande tribulação. E agora, no tempo de Moisés, Moisés falava a palavra que Deus lhe dava e as pragas apareciam. E os imitadores Janes e Jambres também
así, llevaban a cabo, Assim realizavam, hacían una imitación. faziam uma imitação e vinham pragas. Se aumentaba el Ou problema. seja, se aumentava o problema, Lo que hacían ellos o era que eles aumentar faziam era aumentar o problema. Vamos ver se Miguel nos consegue esa parte essa donde parte onde está está para para ahí tener aí ter la base de lo que a estamos base do que estamos diciendo. dizendo. Vamos a ver si en algún Vamos ver se em algumas Éxodo 7, Êxodo 7, por aí pelo versículo 12, 7 comenzando en el 7, 10 de começando no 10 de Êxodo, capítulo 7 Pues diz: Moisés y Aarón Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. también Miguel, donde Também Miguel, onde diz que ellos también eles também traían plagas. traziam pragas. Y echó Aarón su vara delante de Lançou Faraón, Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente, ou seja, serpente. llamó también Faraón Faraó então mandou vir os sábios e encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. pues echó Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. E agora vamos ver, começando no versículo 20, deste mesmo capítulo 7 diz: Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado. Arão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus oficiais. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. Os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Agora vejam como também os imitadores fizeram o mesmo que tinha feito Moisés. Não sei se em algum outro lugar. Qual? Vamos ver 8:7 de Êxodo. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti.
cuando debo orar por ti, por tus siervos, e pelos teus y por tu oficiais pueblo, e por para teu que las povo, ranas para sean tirar quitadas as rãs de ti de tu casa, e das suas y que casas, solamente queden de en el sorte río. que somente fique no E ele rio. dijo, Disse Faraó: "Mañana." amanhã. Y Moisés E respondió, Moisés disse: se hará seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. y las ranas As serán rãs de ti, se y de apartarão tu- de y tus ti e das casas, tuas y casas tus siervos, e dos teus y de tu oficiais pueblo, e y do teu solamente povo. quedarán en el Ficarão río. somente no rio. No versículo 18, fizeram Vamos a ver descer aquí, piolhos, os feiticeiros também. Vamos ver aqui. del 16 en adelante, Do deste 16 capítulo em 8 diante dice, deste capítulo fue 8 la diz: isso foi a quinta praga ou o quinto milagre. Entonces Jehová dijo a Moisés, Disse mais o Senhor a Moisés: o sea, dize Arão, ou seja, Arão de si mesmo não podia fazer nada, ni Moisés tampoco. nem Moisés. Era Deus, Era Deus quem falava a Moisés, e então Moisés falava a Arão, porque Moisés era Deus para Arão. Entonces Jehová dijo a Moisés, Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com os seus encantamentos. E os magos fizeram assim também, com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Aqui falhou aos encantadores, aos feiticeiros, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Vê? Aí não puderam e a coisa já se complicou para eles. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Vamos ver outra passagem. Vamos ver outra, Miguel, por aqui para ver qual. Já parece que aqui já daí em diante não puderam fazer nada. Até aí eles chegaram. E como que tiveram medo também, não é? Dedo de Deus é este, disseram aí, já não se meteram mais a imitar. Assim que 9 e 10. Eles tomaram a cinza, vamos ver? Do 8 em diante diz, capítulo 9, versículo 8 em diante diz: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai mãos cheias da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito.
Y tomaron ceniza Eles del horno, tomaram a cinza do forno e se apresentaram a Faraó. E Moisés a espalhou para o céu. E ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Os magos não podiam permanecer na presença de Moisés por causa dos tumores. Por causa dos tumores. Aí pegou a praga neles. porque hubo sarpullido en los hechiceros y en Por causa todos dos los tumores que havia neles e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O sea que allí hay Ou seja, plagas le están cayendo que aí a as los imitadores. pragas já estão caindo nos Eso imitadores. será también Isso será também juicio juízo para os que estiveram imitando por muitos anos e para os que tratarão de imitar en esos días. nesses dias. Muchos han tratado Muitos de imitar, trataram de imitar e tiveram problemas. así es que Assim que, vean, vejam, los magos os no magos não podiam podían quitar las plagas, tirar as pragas. ni siquiera Nem pudieron sequer quitárselas de ellos. puderam tirar as deles. Solamente Moisés Somente Moisés podia podia falar a palavra criadora e virem as pragas, e Moisés podia falar a palavra e tirar as pragas. para los días. Para os dias do cumprimento pleno da visão da carpa, Recuerden, recordem, la humanidad a humanidade vai estar com graves problemas. para que haya Para que cultos haja cultos de salvación de salvação, tem que ter pessoas perdidas que necesitan que salvación, necessitem salvação. para que haya Para que haja oración por oração los pelos doentes, enfermos, tem que ter doentes. y por lo que se E va pelo que se a vê, ver muchos enfermos vão ter muitos doentes que van a vão necessitar sanidad. cura. Y con la E situación com a situação del calentamiento do aquecimento global, global, el medio o meio ambiente afectando se afetando, los polos, os polos se derretendo, el nivel del o mar nível subiendo, do mar subindo y el e o peligro que tienen perigo las costas que as costas, os de litorais, desaparecer, têm de desaparecer, y el e o calentamiento aquecimento global aumentando produzirá também muitos problemas na pele das pessoas, cáncer en la câncer na pele piel y otros e outros problemas. y E el problema o problema econômico no aumentando, va a haber mucho dinero pois não para vai ir al ter médico. muito dinheiro para ir ao médico. El dinero O que puedan dinheiro conseguir que possam conseguir pode ser somente para comer. la situación se A está situação está poniendo cada día ficando cada dia pior. E por isso é que queremos avançar com o projeto Carpa Catedral. da Carpa Catedral. Antes que se Antes ponga que fique situación pior a situação econômica. y E, si se pone peor, se fica pior, entonces então é mais difícil el trabajo. o trabalho. Y E esperamos que pronto esperamos que em breve esteja pronto y que Dios, e que Deus, o qual sempre está pronto para fazer o que Ele prometeu, lo haga, ou se faça, cumpla se cumpra su programa. seu programa. A nosotros nos toca A nós nos corresponde a parte física e a Ele corresponde a parte da sua manifestação. Así es que queremos Assim que queremos tener todo ter listo. tudo pronto, No queremos não queremos que pase mucho que tiempo. passe muito tempo, No queremos estar mucho tiempo en la tierra tampoco. também não queremos estar muito tempo na Terra, queremos ser transformados o mais breve possível Y e vamos vamos a lograr la meta
conseguir a meta, porque o reverendo William Branham, quando viu essa carpa catedral, já estava feita, estava funcionando. Assim que a parte do trabalho que foi feito, ele não viu. Ele viu a manifestação de Deus, que é o mais importante. Tanto o trabalho para quê? Para Deus. Como o trabalho que Moisés fez quando construiu o tabernáculo e como o trabalho que Salomão fez quando construiu o templo. Bom, estamos trabalhando bem fundamentados na palavra de Deus. As promessas de Deus, diz o apóstolo Paulo em Hebreus, sobre as promessas de Deus, diz que sejamos como aqueles que, pela fé, conquistaram promessas. E isso é o que estamos fazendo. É um trabalho, uma obra de fé. Não é uma ideia humana, é algo que está na palavra, é algo real, o qual cremos de todo o coração. E aí vai estar o ministério de Elias, operado pelo Deus de Elias, operado pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto. Porque para este tempo, temos a promessa do ministério de Elias para ser manifestado por quinta ocasião. E aí é onde vamos ver bem o ministério de Elias e o ministério de Moisés, no cumprimento da visão da carpa catedral. E também vamos ver o ministério de Jesus sendo operado pelo Espírito Santo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho dessas coisas que estão prometidas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para o último dia, para este tempo final. E identificando também o território correspondente à era da pedra angular e, consequentemente, identificando o território onde devem ser cumpridas essas promessas divinas. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos use a todos neste esforço grande para este milagre, para este super milagre que é necessário nesses dias. Nos use junto às congregações que Cristo colocou sob o ministério que colocou em todos nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, deixo por aqui o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e já nos veremos amanhã. Primeiro Deus, com o tema correspondente a amanhã, que vamos ver, Miguel, se tem o tema de amanhã. O Espírito Santo, o Mestre dos Filhos de Deus. Aí vamos ver como o Espírito Santo, desde Gênesis até o Apocalipse, foi, é e será eternamente nosso Mestre. E esse é nada menos que o anjo do pacto. E quando se fez carne, disse aos seus discípulos: Eu, vosso mestre, vem? Porque era o Espírito Santo encarnado, ensinando os seus discípulos e todo o povo. Bom, que Deus abençoe e os guarde conosco. Já temos o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar.